No programa de hoje você vai se inteirar sobre a reunião da APUESP com o secretário da Educação. Vai conhecer o histórico dos programas de prevenção à AIDS nas escolas. E vai fazer uma visita ao Museu da Cidade de São Paulo. Confira! Na quinta-feira, 4 de julho, Educação na TV veio acompanhar a primeira reunião do segundo semestre entre a APUESP e o secretário estadual de Educação aqui na EFAP, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores. Nós estamos com os nossos salários defasados e até agora não tivemos nada de reajuste e os professores estão esperando por reajuste salarial, né? Que não dá para ficar nessa situação que nós estamos, não. Agora, sobretudo, tratamos também do Inova Educação. Aliás, é importante que os professores que queiram participar do projeto, que participem dos cursos de formação, é uma exigência que terá. Você fala, mas já está de acordo. Não, é que como tem a ver com tecnologias, projetos de vida, né? É importante, eu acho que o secretário disse que já está atendendo 120 mil professores. Eu falei, não, se o ano que vem uma das exigências para completar a jornada vai ter que ter participado do curso, então massifique a informação, né? Acho que os professores têm até dezembro para fazer esse curso. Não será? O professor não corre de aprendizagem, ele quer, né? Sobretudo porque pode facilitar a vida dele na atribuição de aulas, ele não precisar pular tantas escolas, poder fixar em menos escolas, né? Então, são saídas, se dedicar. A questão do 1/3 de férias e a reposição dos dias parados também foram abordadas na reunião. Vai ter um problema seríssimo, né? Que é com relação a 1/3 de férias, que deveria cair no quinto dia útil, mas vai sair uma folha suplementar no próximo 15º dia, no dia 15, né? Então a gente já está informando, a secretaria vai informar para que os professores não... É lamentável receber 10 dias depois, mas enfim, de qualquer forma, recebe. Tem aí a reposição também, nós negociamos os dias que os professores participaram das paralisações, né? Ele vai mandar uma normativa. Na década de 80, o surgimento da AIDS causou um impacto muito grande no Brasil e no mundo. Nesta série de reportagens, com a doutora Vera Paiva, especialista no tema, vamos saber como se deu o início das políticas de prevenção, principalmente nas escolas. Ao contrário do que a imaginação da época e a de hoje, voltamos a ter essa imaginação, indicava, a AIDS não atingia apenas determinados grupos, tá certo? O HIV/AIDS não escolhia religião, idade, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, tá certo? E no final dos anos 80, isso ficou claríssimo quando um número enorme de mulheres começou a se infectar e os seus bebês, inclusive. E lembrando, a gente não tinha medicação anti-HIV nenhuma. A medicação anti-HIV só começa a ser confirmada como minimamente eficaz a partir do meio dos anos 90, né? Então era claríssimo para quem pensava a sexualidade, quem estava na escola, quem convivia com a juventude, que a juventude ia ser rapidamente afetada pelo HIV/AIDS, né? Então o crescimento entre as mulheres e especialmente entre os mais jovens, chamava já a atenção no final dos anos 80, como a gente imaginava que ia acontecer, né? Só que, de repente, no início dos 90, todo mundo conhecia alguém morrendo de AIDS. E era morrendo de AIDS, porque as pessoas apareciam sintomáticas, tá certo? E rapidamente morriam. Só um parênteses, é o que a gente está observando hoje também, de uns 5, 6 anos para cá. Tomando susto com pessoas que chegam já com uma doença oportunista, não fizeram o teste e não dá tempo de salvar. E um monte de gente muito jovem, que era parecido com
o que a gente via nos anos 80, porque de alguma maneira se achou que a AIDS estava resolvida, parou-se de fazer prevenção, né? A gente pode retomar isso com calma, e além de parar-se, criou-se uma mentalidade de que a AIDS não é mais problema, quando na verdade o que nós temos desde do meio do início dos anos 2005, 2006, 2007, né? A gente estabilizou num número fixo de 40 mil casos, novos casos de infecção por ano. Isso significa que a cada ano tem mais 40 mil pessoas que sabem que são soropositivos. Como as pessoas, ainda bem, não morrem mais tão rapidamente porque têm acesso à medicação, nós temos o vírus circulando muito mais do que a gente tinha no auge da explosão da epidemia, porque naquele momento, infelizmente, as pessoas morriam. Então, é uma ilusão de achar que a AIDS acabou, tá certo? É uma ilusão achar que a gente tem que parar de falar isso com os mais jovens. A gente tem uma ideia errada de que a gente já falou muito disso, só que a gente falou para um segmento de jovens. Aí, de novo, a cada 5 anos muda o segmento de jovens. Se a gente passa 10 anos, como a gente está nesse momento, sem sistematizar, sem intervenções sistematicamente, junto às novas gerações de jovens que começam a vida sexual, a gente perdeu uma geração para a prevenção. No próximo Educação na TV, você vai ver como o Programa Brasileiro de Prevenção ao HIV/AIDS foi premiado e reproduzido no mundo todo. Hoje nós vamos mostrar um lugar diferente, o Museu da Cidade de São Paulo. Mas ele não é nem um pouco convencional, porque na verdade é formado por 3 espaços históricos espalhados pela cidade. Este aqui, por exemplo, é o solar da Marquesa de Santos. Ele fica bem no centro de São Paulo e é também a sede do museu. Considerado o último exemplar remanescente da arquitetura residencial urbana do século XVIII, com paredes de taipa e pau a pique, foi neste sobrado que viveu Domitila de Castro e Melo, a Marquesa de Santos, que entrou para a história como amante de Dom Pedro, com quem teve 5 filhos. Neste local, totalmente preservado, é possível encontrar utensílios domésticos, parte do mobiliário e até mesmo a banheira utilizada por ela. Esse conjunto arquitetônico, histórico e cultural merece e precisa ser visitado pelas escolas. E a gente faz o agendamento por demanda de unidades que as pessoas nos procuram, né? Então, muitos professores procuram por agendamento nas unidades específicas. E aí acabam até depois descobrindo que essa unidade específica faz parte de uma rede de museus e que aí tem um grande potencial de trabalhar esses vários contextos da cidade, enfim, várias histórias. Dependendo das unidades a gente conta com exposições, então a partir das exposições a gente faz o trabalho educativo focado nas exposições, na construção e no contexto histórico que aquela casa, que aquela unidade foi construída. Nessa rede de casas históricas construídas entre os séculos 17 e 20 e que formam o Museu da Cidade, também estão a Capela do Morumbi, o Sítio Morrinhos, a Chácara Lene, a Cripta Imperial, o Sítio da Ressaca e as casas Bandeirante, do Grito, do Tatuapé e Sertanista, além de manter também a Guarda da Oca e do Pavilhão das Culturas no Parque do Ibirapuera. Criar diálogos e espaços de discussões sobre a cidade e seus desdobramentos, fortalecendo as múltiplas vozes e culturas que permeiam as histórias, memórias e construções de São Paulo, são os principais objetivos do educativo do museu. Tem uma diversidade também grande de atividades, então pode trabalhar com imagens de apoio, que aí mostrando mapas da cidade, de como a cidade era no século XIX, como a cidade era no século XVIII, e aí ter essa vivência de como ela está agora, ou fazer comparativos de mapas também, então como era a população naquela época, como é a população hoje em dia, modos de vida, né? Então tem as casas de taipa, então como era construir uma casa de barro. Então todo o processo, todo o tempo de demora, né, para se construir, muito diferente do que a gente tem hoje em dia. O nosso programa fica por aqui, mas você também pode revê-lo em nossa plataforma digital. Até o próximo!